Olá, 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 bom dia, boa tarde, boa noite para você que está aí navegando em seu próprio presente. Estou eu aqui do outro lado, diretamente da vida real, completamente real, sem edição, sem abafamento acústico, só a gente aqui conversando como humanos sobre o que tem de acontecer aí nessa semana, através do relatório de dinâmica coletiva semanal, que vai de 23 de fevereiro a 1 de março de 2026. Palavras-chave da semana: revisão estrutural, névoa informacional. Nossa, névoa informacional, hein? Teste de coerência, contenção estratégica. Essa semana é a semana do checkpoint antes do avanço. Sabe quando você vai passar para uma outra fase no videogame? Que tem Donkey Kong e Mario Kart, né? Que eu já sou velha. E você bate lá na bandeirinha, ou até do Crash. Você bate ali na bandeirinha para você salvar, para você não ter que retornar. Então, esse é o momento que a gente pode dar uma avaliada no que a gente está carregando na mochila. Se a gente precisa de mais alguma coisa para a próxima etapa, que vai ser uma grande aventura expansiva. E assim, se você quer saber mais sobre a dinâmica aí do finalzinho desse mês, além do que eu estou passando no relatório semanal, você pode acessar o relatório de dinâmica do mês através desse card aqui no canto desse vídeo. E vamos lá. A configuração dessa semana inaugura um ponto de verificação coletiva. O campo não aponta para ruptura imediata, mas precisa de uma recalibração. Há uma sensação de que decisões recentes, discursos públicos e estruturas recém-anunciadas precisam passar por uma auditoria antes de seguir em frente. Se vocês acompanharam, desde que eu comecei a falar sobre o que acontece na malha coletiva a nível semanal e mensal, a gente está passando por uma sequência muito curiosa de teste, que dá para a gente sacar uma repetição. Esse primeiro trimestre está muito. É isso que você quer? Vamos ver se a estrutura aguenta. Legal, a estrutura aguentou. Vamos avançar mais um pouco. Bacana. Vamos ver se a estrutura aguenta esse novo impacto, esse novo movimento, porque essa pessoa quer avançar, ela quer chegar no objetivo. Ela aguenta chegar no objetivo? Ela aguenta chegar no que ela quer, no que ela sonhou, na meta dela? Então, observa. A gente, nas semanas anteriores, precisava de uma reestruturação, mas já havia uma expansão, e agora a gente está vivendo um novo momento de recalibração. O ambiente ele se torna mais sensível à inconsistência entre narrativa e realidade, já falamos sobre isso. É vital coerência para a gente não só sobreviver em 2026, mas para a gente expandir, para a gente florir a ponto de no segundo semestre já estar colhendo os frutos dali de todo o nosso investimento de tempo e de energia. As informações circulam com menos precisão. Então, assim, essa é a semana que você pode ver umas viajadas na maionese absurda pela internet. Tenha atenção, valide. É importante fazer a curadoria de informações, a curadoria de fatos. Ainda mais nesse tempo aí de ruído, de excesso informacional, não dá pra gente acreditar em tudo que a gente vê. E não cometa um erro que eu cometi hoje, de acordar e simplesmente dar uma olhada no que está acontecendo na rede social. Isso sujou o meu plano mental o dia inteiro, porque eu vi um vídeo a respeito de um certo líder americano que está cometendo aí algumas coisas de um nível absurdo de atrocidade, e isso ficou na minha mente no decorrer do dia, porque eu falei, meu Deus do céu, como as pessoas são capazes de tomar determinadas ações, como a perversidade ela deteriora a sanidade mental, emocional e espiritual de um indivíduo a ponto dele precisar de coisas muito adensadas a nível de uma depravação, de um troço absurdo para sentir satisfação e se sentir vivo, né, num corpo humano. O quanto a gente está vivendo um momento
que essa velha ordem, que esses velhos líderes, homens, os machos alfa, estão começando a ter as suas máscaras em movimento de queda perante a sociedade. Que momento importante que a gente está vivendo, doloroso, mas importante, essencial. Por quê? Porque a gente precisa caminhar para um novo movimento enquanto seres humanos, independente de cor de pele, de orientação sexual, seja lá mais o que for, de rótulos que a sociedade vendeu aí para a gente se identificar, como se nós fôssemos meras mercadorias. Então, assim, é o momento da gente se encontrar, da gente se avaliar e rumar a nossa própria essência, fazendo o que faz de fato sentido na nossa vida. E porque esse é um ano muito importante, ele é o primeiro de 7. Então, o que você quer viver nos próximos 7 anos? Eu quero viver alinhada com o meu propósito, com a minha essência, sendo coerente e tendo uma abundância embasada em ética, em impacto social, em bem-estar, em saúde, em nada densado, em nenhum tipo de desvio. Porque a verdadeira abundância, ela consiste em você ter prosperidade material e paz de espírito, de que você não fez nada errado, de que você não prejudicou ninguém, para você ter o poder aquisitivo que você tem, porque este é o verdadeiro poder, né? A gente ser coerente. Mas vamos lá. Então, assim, já que o ambiente está sensível, as informações aí podem estar vindo meio tortas, a gente tem que ter atenção com o quê? Com interpretações, para que fatos não se sobreponham a uma oscilação vibracional do campo coletivo. Ao mesmo tempo, novos direcionamentos estruturais tendem a se firmar, ainda sem estabilidade plena. Então, quem está começando algo aí, tipo, novo, focado nesses pontos que eu abordei quase agora, de coerência, de ética, papapá, papapá, vai começar a ver que o negócio está mais estruturado. Eu, inclusive, tenho sentido mais isso essa semana. Esses dias, na verdade. Então, essa é uma semana em que avanço depende de revisão. E o que não for checado agora tende a gerar retrabalho adiante. O foco não está entre intenção e execução. Não basta anunciar, não basta planejar, é necessário validar. O campo favorece quem revisa antes de agir e desfavorece quem acelera para compensar insegurança. A maturidade estratégica se expressa na capacidade de sustentar pausa técnica sem interpretar isso como um retrocesso ou um atraso. Na dinâmica coletiva, o que tende a acontecer é um momento de tensões e ajustes, que tendem a se manifestar da seguinte forma: ruídos em comunicações institucionais, necessidade de retração ou revisão pública. Essa é a semana que aqueles discursos equivocados que depois precisam de retratação podem acontecer. Contratos e acordos exigindo reavaliação mais detalhada, tensão entre ideal anunciado e viabilidade prática, instabilidade em mercados sensíveis à confiança e à percepção de risco, fricção entre inovação tecnológica e estruturas financeiras conservadoras. Redefinição silenciosa de fronteiras a nível digital, ético e institucional. Consolidação de alianças estratégicas fora do foco midiático. Há também possibilidade de volatilidade técnica em setores ligados à infraestrutura, tecnologia, especialmente se decisões forem tomadas sob pressão. O movimento predominante não é de colapso, mas de manutenção preventiva. É assim, se a sua estrutura segurar bem o tranco dessa semana, ela está preparada para uma nova etapa. Se esse tipo de conteúdo te ajuda a atravessar os dias com mais clareza, vale se inscrever no canal e ativar as notificações. Tem vídeo novo aqui toda semana. Os relatórios saem sempre acompanhando o ritmo da malha coletiva. Já no plano de dinâmica mais individual, no nível pessoal,
Como esse cenário pode se traduzir? Necessidade de revisar decisões recentes, sensação de dúvida em relação a informações antes consideradas super seguras, percepção de que algo precisa ser ajustado antes de avançar, cansaço mental causado por excesso de estímulos e ruídos externos, maior sensibilidade a incoerências no ambiente profissional ou pessoal. Vontade de organizar bastidores antes de se expor novamente. Aqui o movimento é menos sobre expandir e mais sobre ajustar a base. O que essa semana favorece? Auditoria de processos e comunicação, revisão estratégica antes de execução, organização interna de projetos, planejamento técnico detalhado, decisões incrementais e não irreversíveis, fortalecimento silencioso de alianças, economia de energia e esforço. A semana pede ações cirúrgicas para correção ou refinamento. Por exemplo, eu demorei uns 384 anos para eu ter coragem e me preparar internamente para fazer lives. E agora é exatamente isso que eu estou organizando aqui internamente no ecossistema e com os parceiros que eu tenho, que são parceiros de longa data, que não são só meus parceiros profissionais, são meus amigos, meus irmãos de jornada, minha tribo. Então eu estou organizando com eles para quê? Para a gente ter uma live semanal, para a gente conversar, para a gente ser radicalmente humano, para a gente ter um espaço de escuta afetiva, para a gente se sentir humano de verdade, né? E não de ferro, e não uma máquina que só está aqui para trabalhar e pagar conta e se endividar, trabalhar e pagar conta e se endividar. Algo de errado não está certo, né? Então, assim, fica atento, eu vou postar sobre isso lá no Instagram, então fiquem de olho que logo, logo aí nas próximas semanas a gente vai ter a primeira live da Rádio Natureza Humana, uma rádio muito louca, né? Espero encontrar muitos alienígenas por lá. Ah, Carol, mas o que a semana desfavorece? Lançamentos apressados, anúncios públicos sem validação prévia, assinaturas definitivas sem revisão de contrato. Cuidado na hora de assinar aquele financiamento de imóvel, de carro, de moto, aquele empréstimo, o contrato de aluguel, o contrato com aquela empresa que te prometeu mundos e fundos, valida se está no contrato do que estão prometendo, né? A gente precisa ter atenção quando a gente vai lidar com contratos de trabalho. A gente tem muitos casos aí de exploração e dominação o tempo inteiro. Quantas pessoas tomam calote da classe empresarial? Eu fui uma, tomei várias. Então vamos ter atenção com isso. Decisões tomadas sob pressão emocional. Tá no surto, não toma decisão. Respira fundo, estrala os dedos, conta até onde der, mas não toma decisão ali sob pressão quando você tá pistolinha, muito louco ou louca na vida. Confrontos desnecessários. Brigar não leva a nada. Nessa semana leva muito atraso. Expansão agressiva. Que a expansão agressiva é o que essa classe dominante já faz, né? Explora, domina, essas lideranças aí masculinas da velha ordem. Então, assim, nós somos prova de que isso não está funcionando. Se a gente estuda um pouco da história da humanidade, tá óbvio que tá dando errado para nós, maioria, e tá dando errado para a minoria também, que tá se perdendo completamente um pseudo-poder e surtando, enlouquecendo para fazer tudo o que tá fazendo, né? Então, assim, expansão agressiva não dá certo. Legal mesmo é a expansão cooperativa com trocas justas. Confiança cega em dados não verificados. Olha a semana da fake news, olha a semana da desinformação. Vamos ter atenção, né? Vamos nos responsabilizar pelos dados que nós nos alimentamos. E quais são as sombras do período? A densidade da semana está ligada à névoa informacional. Isso pode se manifestar como sensação de confusão, ambiguidade, retrabalho inesperado, perda momentânea de clareza estratégica. Calma, é momento, não surta. Segue firme e dá um passinho de cada vez, que assim, é uma semana, são 7 dias, passa rápido.
Frustração por atrasos logísticos, essa semana é a semana com aquela entrega de frete grátis ou frete que você pagou uma fortuna para chegar rápido pode atrasar. Percepção de instabilidade reputacional. Ô, louco, a gente tá vendo demais. Essa semana vai ver muito mais ainda, então vamos preparar o coração, né? Desgaste por tentar acelerar o que pede revisão. Não adianta empurrar o carro quebrado, precisa arrumar o motor. Não é uma semana frágil, é uma semana que exige precisão. E você aí do outro lado? Como tem sentido esse comecinho aí de semana? Tá mais organizando os bastidores ou tá tentando resolver tudo ao mesmo tempo? Conselho da orquestradora anciã. A mãe do tempo observa com firmeza serena. O que precisa ser revisto agora evitará desgaste depois. A pausa estratégica é parte da construção. Ela orienta: validar antes de anunciar, revisar antes de prometer, estruturar antes de expandir. Quem respeita o ritmo do ajuste atravessa com estabilidade. Quem ignora tende a lidar com correções posteriores. Síntese da semana. Dia 23/2, segunda-feira. Início técnico. Organização de pendências traz clareza. 24/2, terça. Informações exigem verificação. Evite conclusões rápidas. 25/2, quarta-feira. Percepção de ajustes necessários em bastidores profissionais. 26/2, quinta-feira. Ruídos comunicacionais mais evidentes. Revisar antes de responder. Não responde a mensagem rápido. Não responde. Dá uma respirada, valida, acerta o tom, e aí depois você vai responder de uma maneira que vai ser construtiva, não que vai gerar dano na sua reputação, entendeu? 27/2, sexta-feira. Pressão externa pode aumentar. Sustente racionalidade. 28/2, sábado. Clima introspectivo. Boa data para reorganização interna. Dia 1º de março, domingo. Pico emocional coletivo. Evite decisões definitivas. E para fechar, essa semana não é bem sobre expandir, mas sim sobre validar. Não testa velocidade, testa coerência. Quem acelera sem revisar pode perder energia. Quem ajusta antes de agir constrói base sólida. O poder aqui não está no anúncio, está na consistência do que permanece depois da névoa. Bom, por hoje é isso. Semana que vem tem mais. Acho que essa semana eu ainda vou postar um vídeo do quadro 8 minutos sem filtro. Vamos ver aí se eu consigo postar na quinta, mas eu atualizo nos stories o que está acontecendo. E assim, se esse vídeo te trouxe clareza, compartilha. O mundo anda acelerado demais pra gente tomar decisões mal revisadas. O mundo já tá difícil demais e a maioria de nós caminha cego, pedindo, implorando por rotas, por alguma ajuda, por algum norte. E esse relatório é justamente isso que eu ofereço para a humanidade de maneira totalmente irrestrita. Porque quando a gente tem uma vantagem informacional e a gente pode organizar a nossa rotina para ela ser mais fluida ao que está acontecendo coletivamente, cara, isso é ouro, porque é poder de autonomia. E é isso que a gente está precisando enquanto ser humano. E autonomia para existir, para trabalhar. É isso que está faltando. E é isso que eu tô aqui para lembrar vocês. De que liberdade é disciplina e autonomia é vida. Então é isso. Canalizado por Carolina Giacomo. Um verdadeiro ET.